Olá, meu nome é Gabriel, sou aluno de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação Física e Esporte da USP de Ribeirão Preto. Desenvolvo minhas atividades de pesquisa sob orientação do professor Marcelo Papotti. Hoje eu vou apresentar para vocês um pouco de uma técnica que chama PCR, Polymerase Chain Reaction, e as aplicações nas ciências do esporte e num pouco do que o nosso grupo de pesquisa vem fazendo. A PCR é uma técnica laboratorial de biologia molecular que permite a amplificação de uma sequência de DNA de interesse a partir de materiais biológicos. No nosso caso, principalmente o tecido muscular. Caso o nosso alvo seja uma sequência específica de RNA, então, primeiramente, antes da técnica de PCR, é realizada a transcrição reversa a partir de uma enzima específica. Então, do RNA, a gente cria uma sequência de dupla hélice do DNA, para depois ser amplificada. Para a PCR, precisaremos de 5 componentes principais, entre eles a sequência de DNA de interesse, que será o nosso molde ou nosso template. Precisaremos de sequências específicas de bases nitrogenadas, ou seja, primers, são os iniciadores. Vamos precisar da DNA polimerase, que geralmente é a TAC, então é uma enzima termoestável, do sistema tampão, então o buffer contendo magnésio, e dos desoxinucleotídeos trifosfatos, que servirão como energia para a reação de amplificação. A PCR ela é uma amplificação enzimática do DNA. Então, novas fitas de DNA complementar, elas são feitas a partir da DNA polimerase, que é essa enzima aqui. Então, essa enzima ela adiciona novos nucleotídeos de acordo com a sequência específica do primer que a gente for utilizar. Os procedimentos da PCR são realizados em um termociclador, que é esse equipamento aqui que eu trouxe para vocês. São 3 etapas principais. A primeira, a fita de dupla hélice do DNA é desnaturada, depois a gente anela os primers de interesse e depois a gente tem a reação de alongamento ou de extensão, que é a terceira e última fase. Então, dentro do termociclador, a gente vai programar as 3 etapas que serão realizadas de forma sucessivas, tá? Elas são realizadas, então, in vitro, e no primeiro passo, ele ocorre a 95 graus Celsius, de 15 a 30 segundos. Aqui na desnaturação, a dupla fita de DNA ela é separada, então desnaturada, em 2 fitas simples. O segundo passo é o anelamento. Então, há um resfriamento dos 95 graus para de 50 a 60, por 20 a 40 segundos. Então, os primers, que são aquela sequência de bases nitrogenadas de interesse, então dependendo do que a gente vai querer investigar, eles se ligam nas regiões específicas do nosso template, então do nosso molde. Então, como houve o resfriamento, a gente liga essas sequências. Então, elas vão se ligar do ponto 3' até o ponto 5'. Por fim, no último passo de extensão, a gente aquece novamente, né? O termociclador faz esse processo já pré-programado, e a gente sobe a temperatura de 72 a 80 graus. E aqui o que acontece? A DNA polimerase ela vai complementando o DNA para a gente. Então, ela vai alongando toda essa fita de DNA. Nessa figura, a gente tem o ciclo da PCR, então, resumido. Primeiramente, a fita dupla hélice ela é desnaturada, depois a gente tem a ligação dos primers na região de interesse do DNA, e depois a gente tem o alongamento pela DNA polimerase, formando novos moldes de DNA. Então, a gente amplificou a nossa sequência de interesse. Então, qual é a vantagem da PCR? A gente tem a amplificação de forma exponencial da nossa região de interesse. Se a gente tinha um molde do DNA, após o primeiro ciclo, a gente tem 2 fitas. No segundo ciclo, a gente eleva exponencial esse valor, tendo um número total de fitas de 4. No terceiro ciclo, 8, e assim sucessivamente. Então, a nossa equação é de 2 elevado ao número de ciclos. Geralmente, os ciclos variam de 30 a 50 ciclos, né? Dependendo do que a gente está investigando. Como exemplo, se a gente usar 40 ciclos, a gente tem mais de 1 bilhão de pares de bases. Então, a gente tem a sequência amplificada em várias e várias vezes. Após a amplificação, a gente pode quantificar, então, quantos números de pares de bases a gente tem na nossa amostra, por meio, tradicionalmente, da eletroforese em gel.
Uma outra forma de quantificação do número de pares de interesse é por meio do Real-Time PCR. Então, é a PCR em tempo real. Por meio desses equipamentos mais sofisticados, eles já conseguem fazer curvas de calibração para a gente, comparando com controles endógenos. Então, a gente não tem a necessidade de fazer a eletroforese. Então, essa é uma versão simplificada da PCR que facilita o processo. Agora eu vou comentar um pouco da aplicação dessa técnica para as ciências do esporte. Atualmente, nosso grupo de estudo temos estudado os efeitos da hipóxia, então a redução na disponibilidade textual do oxigênio, somado ou não ao exercício, nas adaptações fisiológicas. O prêmio Nobel do ano passado de Fisiologia ou Medicina foi para esses 3 pesquisadores que descobriram como a célula se adapta à restrição de oxigênio. Um dos principais mecanismos de adaptação parece ser regulado pelos RIFs, ou seja, os fatores induzíveis por hipóxia. Então, o RIF, por ser um fator de transcrição, ele pode ser quantificado por meio da técnica de PCR. Além dos RIFs, os fatores que inibem ele e que vão levar à sua degradação proteossômica também podem ser quantificados pela PCR. É o caso do fator inibidor do RIF, da prolil-hidroxilase e do complexo von Hippel-Lindau. Esses vão levar à sua degradação proteossômica em condições de normóxia. Além disso, parece que o RIF é um evento regulador chave para enzimas glicolíticas e oxidativas, que também podem ser quantificadas pela PCR. Nós já vimos em vídeos anteriores do GCFEX como a disponibilidade de oxigênio regula a via do RIF. Mas de maneira resumida, quando a gente tem situação de normóxia, ou seja, a alta disponibilidade de oxigênio, o RIF ele sofre hidroxilação pelas PHDs. Depois, o complexo von Hippel-Lindau se liga a esse complexo, que depois vai ser ubiquitinado para futuramente a degradação no proteassoma. Agora, em condições de hipóxia, quando a disponibilidade de oxigênio é baixa, a gente não tem a hidroxilação do RIF. Então, ele não vai ser degradado no proteassoma e a gente começa a ter um acúmulo do RIF no citoplasma. Esse RIF, então, ele é fosforilado pela proteína quinase ativada por mitógeno, que vai ser translocado para o núcleo da célula. Esse RIF fosforilado, ele se liga ao RIF 1-beta, que vai se ligar a regiões específicas de genes que serão regulados para as adaptações de interesse, como a angiogênese, a eritropoiese e o transporte de glicose. Aqui nós temos uma outra figura que mostra de maneira resumida esses mecanismos de adaptação gênica que o RIF promove. Então, quando não há hidroxilação do RIF, ele está no núcleo e ele é ligado numa região específica dos genes alvos, que é a região de resposta à hipóxia. Então, o complexo RIF1-alfa e o RIF1-beta, aqui representado pela ARNT, eles vão se ligar nos genes-alvo, estimulando a transcrição deles. Cada gene de interesse tem uma sequência específica de pares de base. Essas sequências, então, vão ser as nossas sequências dos primers que serão utilizados na nossa PCR. Então, aqui a gente pode ter, por exemplo, a sequência propriamente do RIF, da PDK, do VGF, do TFAN. Então, enzimas que você quer ver as adaptações, a gente utiliza as sequências de interesse lá na PCR. Eu trouxe um gráfico para vocês para exemplificar como a expressão gênica, por meio da PCR, do RIF, pode ser utilizada. Então, esses autores eles compararam a expressão gênica pré e pós-exercício em diferentes condições ambientais. Então, esse é apenas um modelo dentre inúmeras enzimas, fatores de transcrição que podem ser utilizados, linkando tanto a exposição a diferentes condições ambientais, como a diferentes modelos de exercício. Para finalizar minha apresentação, eu trago então que a PCR é uma técnica que permite quantificar a expressão gênica e ela é complementar ao Western blot e à imunofluorescência. O Western blot permite para a gente quantificar o conteúdo e a imuno a localização de determinada enzima ou proteína. Essas técnicas, então, permitem a gente investigar diferentes mecanismos responsáveis pela adaptação à hipóxia e a diferentes modelos de exercício, tema que o GCFEX vem estudando atualmente.
Obrigado. Qualquer dúvida pode seguir a gente nas redes sociais, mandar pergunta ou entrar em contato diretamente comigo. Obrigado.